Olá a todos, sejam todos bem-vindos de volta e nós vamos começar essa nossa conversa fazendo uma pergunta a todos vocês do outro lado, onde quer que chegue, você que compartilha. Eu faço essa pergunta e eu gostaria muito que todos pudessem responder. Você sabe o que de fato está ocorrendo no Brasil? Você sabe quem são os causadores destas confusão que se instalou no Brasil? Você sabe as causas, de onde nasceram essas causas e quem são os seus defensores e por que eles usam todas as causas necessárias para poderem estar sempre no poder? Você tem uma ideia de quem são essas pessoas? Você tem uma longa ou longe afirmação de quem são essas pessoas? Por isso que todos nós passamos por situações e que as afirmações que nós encontramos nas redes sociais, elas são justamente para que nós venhamos tomar posições de informação. A uma hora existe alguém falando do ponto, ou está falando de uma pessoa, está falando do governo. Uma outra hora nós encontramos outras pessoas falando ao contrário da ação. Você já imaginou que as mesmas informações não possam estar saindo do mesmo local, da mesma pessoa? Nós temos que ter muito cuidado no que está ocorrendo hoje no Brasil. Primeiro, nós brasileiros, eu incluo o ministro, mas todos nós perdemos de forma clara e objetiva toda e qualquer informação concreta que possa trazer a edificação dessa nação. Olha, nós não temos mais jornalistas, são poucos, tá? Mas eu vou afirmar que nós não temos, depois a gente faz a separação. Nós não temos jornalistas, nós não temos canais que possam trazer informação, nós não temos emissoras que fazem ou mesmo criem seus programas, são programas copiados, são programas comprados, de acordo ou dentro se enquadra, se adequa de acordo com a situação. Mas o que ocorre é que nós não temos mais uma alma, nós não temos mais opiniões, nós não temos mais nenhum ponto de vista que seja concreto. Nós estamos sempre comentando ou mesmo trazendo à tona situações corriqueiras. Nós não mais falamos sobre situações normais do dia a dia, acontecimentos. Nós sempre estamos envolvendo situações e quando apregoamos uma situação, o outro lado, que é o nosso interlocutor, já vem, não é por causa disso, disso. Você já prestou atenção que não tem mais uma afirmação, já não tem mais uma conversa que possa aconselhar, não possa trazer uma luz para a resposta? É sempre através de algum comentário, alguma ação política, alguma ação que não está dentro do contexto da pergunta, da resposta. As pessoas estão sempre trazendo à tona coisas que não existem. Você já prestou atenção nisso? Então, se você é uma dessas pessoas, como eu já fui um dia, com certeza você é um informador ou foi informado pelas redes sociais e por pessoas que estão mais atenadas às redes sociais, buscando essas informações para serem passadas a algumas pessoas. Na França, em 1789, logo próximo ali à Revolução, tinha-se o grande medo. E como se fez o grande medo? As pessoas vinham, de Versalhes, vinham de outros lugares para os vilarejos, ia trazendo informações. Informações essas que era aterrorizante. E algumas pessoas, com tanto temor, tanto terror que essas informações traziam a essas pessoas, eles se
buscaram refúgio. Esse refúgio, eles foram até Bastilha, que todo mundo conhece a queda de Bastilha. Mas eles foram lá para pedir ajuda do terror, das notícias que ocorria naqueles vilarejos trazidos por pessoas que estavam buscando a revolução de todas as formas. Então, o prefeito da cidade de Bastilha, que era um presídio e não tinha muitos presos lá, acho que tinha 7 pessoas, então aquelas pessoas, eles viram aquelas pessoas, então a recomendação das mesmas pessoas que levaram medo, espalharam medo àqueles vilarejos, fizeram com que o prefeito da Bastilha colocasse os canhões à mostra para que pudesse afrontar aquele povo que ele achava que viria também a invadir aquele local. É muito parecido com o que aconteceu no Brasil. Então, o que aconteceu foi que algumas pessoas que ali se encontravam em Bastilha pediu para as pessoas se retirarem, mas eles não queriam outra coisa senão armas para se defenderem dos rumores que eles tinham ouvidos. Essa era a questão. O que ocorreu foi um confronto, várias pessoas morreram. Ali sim, porque precisava de uma revolta para dar contexto ao que eles estavam programando nas grandes assembleias. Então a gente começa a entender que essas conversas que nós estamos encontrando nas redes sociais, elas estão justamente nos envenenando, estão fazendo com que cada um de nós, mesmo nós que falamos uma língua de brasileiro, de verde e amarelo, nós não conseguimos nos comunicar de forma clara e objetiva, porque nós temos sempre pessoas que estão sendo informadas pelas vias erradas, tirando suas conclusões completamente erradas. Estão sempre buscando culpar um acontecimento ou uma pessoa. O que na realidade as pessoas que se encontram hoje no poder, elas não poderiam estar lá. Porque tem uma série de comportamentos e uma série de pontos que faz com que as pessoas possam estas se irritarem em si mesmo, contra si mesmo. O que na verdade os nossos adversários são completamente contrários daquele que está aí. Nossos adversários são outros. Os nossos adversários, o foco de tudo que eu estou aqui comentando com você, falando com você, o foco é justamente o Congresso Nacional. O foco são assembleias. E essas assembleias, esses pontos que eu estou falando aqui, eles são os que são os responsáveis por tudo o que ocorre no Brasil. E ocorre no Ceará, no Pernambuco, Sergipe, Alagoas, ocorre em Belo Horizonte, Minas Gerais, São Paulo, ocorre no Rio de Janeiro, em Goiás. Não importa onde possa acontecer ou ocorrer algo fora do entendimento como normal ou comum, porque tem que acontecer alguma coisa. Mas as coisas que traz uma indignação nacional, elas estão ocorrendo por causa do Congresso Nacional, por causa dos deputados, por causa das assembleias, por causa das câmeras que ocorre isso. O que eu quero dizer para você é que no Estado, ou numa criação do Estado, a soberania, o poder do soberano está na Assembleia. Por isso se chama Assembleia Legislativa, porque eles vão legislar sobre regras e leis. O que ocorre sobre essa submissão do Legislativo, chamamos de justiça. Então a justiça ela tem que fazer algo de acordo com o que é criado no Legislativo para que seja compatível com força e justiça. Mas o Estado que é o soberano. Nesse caso, as assembleias é soberana. Na Câmara, no Senado,
Câmara Federal, eles são soberanos. Não é o Supremo, não é o presidente da República. Mas existe uma história, essa história de terror, que o Supremo é o Supremo de todos. Não. Quem é Supremo é que cria, é o soberano é que cria as leis, legisla as leis para que seja observada pelos demais poderes e serem cumpridas pelos que os quais elegeram esse Congresso Nacional. Então nós estamos sendo cheios de conversas que a justiça, ela é soberana, a justiça, ela é a que manda a justiça. Não. A justiça, ela rege sobre a ordem criada, legislada, para que seja compatível a ação daqueles que os quais violam o Estado de Direito. Essas coisas que nós estamos falando aqui, isso não ocorre aqui no Brasil. Não ocorre aqui nas nossas cidades ou na sua cidade, onde quer que aconteça. Falta que venhamos ter esse conhecimento e venhamos entender de uma forma clara, pondo em prática, vou repetir 3 vezes, para que você possa entender que não são as redes sociais, não são as conversas de deputados, de senadores que possam esses te enriquecer. Não, é o teu conhecimento sobre legislar, sobre legislação, sobre formação de Estado, sobre os direitos que você tem, sobre o cumprimento, sobre algo que você tem e a sua certeza das suas escolhas, das pessoas que são corretas, que podem fazer esse trabalho para você lá. Nós encontramos diversas pessoas falando, olha, todo poder emana do povo. Exato. Só que quando esse poder ele é atribuído, ele é otorgado a uma assembleia, esse poder você passou para essa assembleia. Então essa assembleia, eles passam a ser seus representantes, ou nos termos constitucionais, criado por eles, para assistir a cada um de nós. Então no momento em que você otorga esse poder através do voto, você simplesmente passa a ser povo, mas nunca mais você vai ter o poder, porque o Estado passa a ter domínio, porque você deu essa condição. Então, esse Estado passa a ter domínio sobre você em todos os aspectos. E passa a ser até injúria quando você ofende o Estado. Isso é o que eu estou te falando, é o que está ocorrendo no Brasil. Então é preciso que você tenha entendimento, é preciso que você procure os meios para você compreender, é preciso que você compreenda que votar e escolher um representante é algo muito mais sério do que você possa imaginar. Porque o que está ocorrendo hoje na saúde, na educação, está acontecendo na segurança, foi por via das irresponsabilidades de nós, de todos os brasileiros que escolheram por via do estômago, escolheram por via de não saber e entender. Não, aquele cara é bonito, então eu vou votar nele, o outro mandou. Então não há uma consciência política, social, que não tem nada a ver com nenhuma frase como social, socialista. Não. Estou falando consciência. Aquilo que eu não quero para mim, eu não quero para o próximo. Então eu não vou votar numa pessoa que vai mais tarde formar quadrilhas, mais tarde vai fazer um cartel, mais tarde vai fazer com que as polícias não possam cumprir o seu papel. Então isso é uma consciência. E não vem dentro da condição em que você vive, mas vem dentro da condição do entendimento em que você é o responsável de adquirir. Não é as pessoas. O Estado não tem o direito. O Estado é um expropriador. Ele vai fazer tudo para tirar teu dinheiro. Ele tira teu dinheiro nos impostos, ele tira contribuição, ele tira a tua propriedade, ele tira de você. Mas essa forma de tirar, você é o que é responsável. Foi você que elegeu. Foi vocês, fomos nós brasileiros que elegemos essas pessoas. Porque eles estão lá para fazer referência de comportamento. Não, juros baixos, investimento, infraestrutura, saúde, segurança, cumprir as leis, regras
fazer com que haja uma legislação melhor em termos de penalidade. Tudo isso é feito quando você tem consciência das suas escolhas. Eles não vão fazer isso porque eles querem, porque se juntar 300 deputados e 250 são a favor do crime, o que é que os outros 50 vão fazer? Nada. Então, para que não venhamos sofrer da forma que está acontecendo no Brasil, é preciso que venhamos entender quem são os causadores, quem são as pessoas que estão por trás causando dano e que, para que isso possa acontecer, é preciso que tenhamos esse comportamento livre. Comportamento livre. Temos que ter conhecimento das pessoas que causam para que essas pessoas possam ser alcançadas e serem punidas. Fora isso, nós vamos permanecer como nós estamos. Um discutindo com outros, porque às vezes é assim, é um discutindo com outros, achando que esse um está correto, são todos discutindo com uma parte achando que está correta, e essa confusão, essa baderna, essa desinformação tomando conta de todos nós, até mesmo dos brasileiros, porque quando você vai falar algo que é preciso ser falado, a pessoa apresenta, sai postando comentários, mas não é original como esse que nós estamos fazendo aqui. Como é eu que estou falando. Eu não estou aqui dizendo porque aconteceu, não, eu leio a Constituição, eu vejo o comportamento, vou buscar um livro, vou buscar um CPP, vou buscar... Então, é preciso que você amadureça nesse aspecto para que quando você conversar, não entrar num diálogo de fulano de tal falou, fulano de tal falou. Não, um diálogo de conhecimento, um diálogo de crescimento, de formação, porque começa com você. Se 2, 3 pessoas conversarem sobre aquilo que você entende e que dentro do teu conhecimento possa trazer resposta, é 1, mais 2, mais 3, mais 4, amanhã é 100, 200, 500, 1000, e assim nós vamos conseguir fazer as mudanças que realmente nós precisamos fazer para que todos nós venhamos ter, ou pelo menos venhamos, podemos dizer assim, desejar um Brasil melhor. Só isso. Para que venhamos ter um Brasil melhor, é preciso que o conhecimento possa ser debatido, mas não é um debate de confusão, eu sei mais que você. É uma troca de informação e trazendo construção de uma sociedade livre e solidária. Um abraço a todos e até mais.